Boa tarde. Não sei que horas são no Brasil, mas eu penso que já deve ser já a tardezinha, começo de tarde, porque aqui já são mais ou menos quase 5 horas. E hoje esse vídeo é dedicado a você, mulher, onde eu vou falar de várias mulheres da Bíblia, das capacidades que essas mulheres tiveram, como Deus usou essas mulheres para abençoar. E eu quero começar esse primeiro vídeo falando da primeira mulher. Quem foi a primeira mulher? Não foi Eva? Então eu quero falar de Eva, né? Eva foi aquela mulher que comeu aquela fruta que não deveria ter comido, né? E por isso ela não só comeu, mas ela também deu um marido. Mas eu não quero falar de homem nesse canal. Esse canal é só para mulheres. É para você, é para mim. E eu quero falar com você como Deus, ele ama as mulheres, como Deus, ele utilizou as mulheres, como as mulheres estavam presentes com Jesus, o tempo todo com Jesus, o tempo todo com Jesus, aonde Jesus ia e tinha várias mulheres ao meio de Jesus. E como essas mulheres, muitas delas foram, né, utilizadas por Jesus. E assim como aquelas mulheres foram utilizadas por Jesus, você e eu podemos também ser um instrumento nas mãos de Deus. Então eu vou ler aqui para vocês em Gênesis capítulo 2, versículo, a partir do versículo 18, que diz como Deus criou o homem e a mulher. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, às aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela de Adão, o Senhor Deus tomou do homem, e da costela de Adão, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, você e eu, e trouxe a Adão. E disse Adão, esta agora é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Eu vou parar aqui pelo capítulo, já no final do capítulo 2, e da próxima vez vamos falar, né, da tentação de Eva.
E então o Deus criou a mulher. Ele formou a mulher da costela de Adão para que essa mulher fosse, né, a ajudadora, aquela que ia auxiliar o homem nas suas tarefas. E Eva, ela vivia ali naquele jardim, né, com Adão. A Bíblia não fala exatamente o tempo determinado que eles passaram ali no jardim. A Bíblia não nos revela isso. Mas eu imagino Eva naquele jardim, aquele paraíso, contemplando as maravilhas de Deus. Eu imagino Eva ali, eu que amo flores, eu imagino Eva ali naqueles jardins floridos, com as flores mais lindas, regadas pelo orvalho do céu. E muitas pessoas criticam Eva, né? Até eu mesma, de dizer que por que Eva pecou, porque eu não. É difícil, irmão, é muito difícil, é muito mais fácil julgar, né, do que procurar compreender. Ainda que o Senhor falou que não poderia nem tocar naquela árvore, não poderia nem tocar. Mas Eva, ela não somente tocou, não somente ela desejou, como ela também comeu. E ao comer, ainda deu ao marido. Mas Deus fez graça a Eva. Ainda assim, o Senhor perdoou, né? Eles não tiveram mais o prazer de poder estar ali naquele jardim, porque a aliança foi quebrada, né? A aliança foi quebrada, mas o Senhor, como Ele é um Deus bom, de misericórdia, Ele ainda teve misericórdia de Adão, de Eva, e praticou o primeiro sacrifício, né? Que foi o sacrifício de um animal inocente, para com aquela pele fazer uma roupa para cobrir a nudez de Adão e de Eva, que antes eles não viam a nudez, né? Eles não viam a nudez. Ou talvez eles viam, eles sabiam que estavam nus, com certeza. Ele olhava para ela olhava para ele, eles estavam nus, eles sabiam que eles estavam nus, mas não havia, né, aquela mentalidade, a maldade no coração não existia. Para eles aquilo era natural, era completamente natural. E foi logo assim, depois do pecado, né, do pecado da desobediência, porque ela desobedeceu o, o que Deus recomendou, né, o que Deus falou que não era para nem sequer tocar naquela árvore. Mas a história de Eva é muito interessante, ela é muito interessante. Eu fiz aqui algumas anotações que Eva foi a primeira mulher da Bíblia, né? Eva foi a primeira mulher da Bíblia. No capítulo 2, no versículo 21, o Senhor fala: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela de Adão, o Senhor
formou uma mulher e a trouxe a Adão. A Bíblia diz que a mulher é mais frágil, né? A mulher tem um lado mais frágil. Eu acredito que seja nas epístolas de Paulo que ele ali fala, né, que a mulher é mais fraca que o homem. E no versículo 18, capítulo 2, o Senhor vai dizer: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E eu fui procurar no dicionário o que quer dizer a palavra idônea. Olha o que a palavra idônea quer dizer. Idônea, que se adapta perfeitamente ao propósito para o qual se destina. Quer dizer que ela é apta, perfeitamente apta, né, para o propósito para a qual ela foi destinada. Eu não sei, mas se ela é apta, ela também ali, junto com Adão, talvez ela também ajudou a Adão eu não sei, não posso dizer, mas não sei se foi antes ou depois que ela veio. Porque Adão já teria dado o nome aos animais, talvez não em tudo. Talvez Eva ajudou Adão ali, porque Deus não criou Eva para que ela ficasse de braços cruzados. Deus diz aqui para que ela seja uma como é que aqui está dizendo que Deus a formou para que ela fosse uma auxiliadora. Então, se Deus criou ela para ser uma auxiliadora para Davi, com certeza que Eva, no momento em que Adão estava procurando o nome das plantas, dos animais e tudo, tenho certeza que Eva ali, ela também auxiliou ele nesses nomes. E o que quer dizer mais a palavra idônea? Que está apta ou tem competência para ocupar algum cargo, para realizar determinadas tarefas, etc. E etc. Que ela é competente. Né? No mundo que nós vivemos hoje, o homem ele é mais valorizado que a mulher. Por quê? Por que o homem é mais valorizado que a mulher? Porque se ele tivesse competência para fazer tudo sozinho, por que Deus então criou a mulher? Por que Adão então se sentia vazio? Ele se sentia só. Ele estava rodeado de animais, de tudo quanto é espécie de animais, de ave, de tudo quanto era espécie de planta. Mas ainda assim ele se sentia sozinho, vazio, faltava alguma coisa nele. Então, por que hoje o homem tem mais valor no trabalho? Porque o homem hoje ele é mais valorizado quando ele tem o mesmo trabalho que uma mulher. Por que uma mulher ela tem as mesmas tarefas, os mesmos horários de trabalho e o homem ganha mais que a mulher? Tem países, eu não sei se é verdade, mas eu assisti uma entrevista, uma entrevista, dizendo que as pessoas nos Estados Unidos, quanto mais bonito ele é, mais ele ganha.
Isso é uma injustiça. Isso é injustiça quando eu faço o mesmo trabalho que um colega e ele vai ganhar mais que eu, por quê? Porque ele é homem. E aqui não está dizendo isso. Aqui não está dizendo isso. Aqui está dizendo que ele é apto e tem competência para ocupar algum cargo, lugar, realizar determinadas tarefas que ela é competente. É verdade que eu não posso trabalhar, fazer um trabalho pesado, como por exemplo, eu não sei, carregar carregar um certo peso. Eu não posso carregar um peso de 30 quilos que um homem carrega. Isso está aqui na Bíblia, a palavra tá falando, para ocupar algum cargo, né? Com determinadas tarefas. É lógico que tem tarefa que é para o homem, porque o homem tem mais porte físico, o homem tem mais força. Isso foi Deus que criou, Deus o criou assim. O homem tem mais força do que uma mulher, mas não quer dizer que ele não seja capaz mas não quer dizer que a mulher não seja capaz de ocupar e de fazer essa tarefa, de realizar determinadas tarefas que o homem pode fazer. O homem pode, mas a mulher também pode. Ela é competente. A Bíblia diz que nós somos competentes. Você é competente. Eu sou competente. Nós somos competentes de fazer. Você tem a mesma competência que um juiz. Um juiz. Uma mulher também tem a mesma competência que um juiz homem, né, para julgar uma causa. E está falando mais aqui, que expressa confiança, que expressa moralmente, ela aspira confiança, ela moralmente é adequada, honesta e íntegra. Às vezes, muitas das vezes, eu sempre ouço, né, e sempre ouvi quando era criança os adultos falarem que antigamente não se tinha um papel para assinar, era boca a boca, olho no olho, né? A pessoa tinha alguma coisa, olha, eu confio em você. E essas coisas eram sempre relacionadas a homens, né? O homem que fez um acordo com o outro, com o vizinho, era sempre mais relacionado a homem, né? E as pessoas antigas dizem que as pessoas de antigamente, elas tinham palavras, né? Era feito assim, acordo de homem para homem, né? E a Bíblia está falando que uma mulher também ela é capaz de ser honesta, uma mulher também ela é capaz de ela também é íntegra, ela também é capaz de ser íntegra, ela também tem uma boa moral, né? Então, vamos tirar da cabeça mulheres que os homens, só os homens têm capacidade. Não, nós mulheres também temos essa capacidade. E também encontrei mais coisas aqui que da mulher idônea que possui o necessário para ocupar ou para tomar posse de certos cargos. Apta, né? Apta, parlamentar idônea. Parlamentar idônea, que está falando de uma mulher que, que serve no parlamento, uma mulher política, uma juíza, uma advogada. Então, nós temos essa capacidade, Deus nos criou com essa capacidade. Deus não nos criou dizendo, você, Adão, é o mais forte, você, Adão, pode tudo, você, Adão, tem o direito de tudo. Mas Eva não, Eva ela tem que ficar ali de cabecinha baixa e não.
Deus, idônea, idônea, Deus a fez idônea, competente para o auxiliar, para o ajudar, né? Então, você que é mulher, não se menospreze, não se sinta menos do que o seu marido, não se sinta menos do que o seu namorado, você que é jovem, não se sinta, não se sinta diminuída, diminuída é a palavra? Não sei mais falar, meu Deus. Não se sinta pouca coisa diante de um homem. Às vezes, tem gente que tem. É claro que tem que ter o respeito, tem que haver o respeito, né? Uma hierarquia, né? De uma pessoa a outra, claro. É, mas tem pessoas que têm medo de falar com um médico, por exemplo. Ah, porque é médico. Ele é médico, ok, tudo bem, ele é médico. Mas por que eu vou ter medo de falar com ele? Se eu tenho que ter, eu não posso, eu não vou ficar com medo de falar com um homem porque ele é médico. Ah, tudo é médico, isso, aquilo, outro. Não. Você tem capacidade de falar com um juiz. Você tem capacidade de falar com um médico. Eu cheguei aqui na França, eu já falei com vários tipos de pessoa. Eu posso falar com, com um político, como posso falar com um obreiro, né? Um homem de obra. Eu posso falar, eu já cheguei, eu converso com todo tipo de gente. Eu, eu, eu converso com um advogado, eu tenho capacidade de conversar com um advogado, eu tenho capacidade de conversar com um médico, eu tenho capacidade de conversar com um homem político. É claro que a gente tem que ter o respeito, né? A gente tem que saber que a pessoa, por exemplo, um patrão, eu não vou chegar para o meu patrão e falar você, meu patrão, por exemplo. Eu não consigo falar. Eu tenho o meu patrão, ele é o responsável dessa, como é que se fala? Dessa comunidade. Ele é o responsável dessa comunidade, né? E eu não consigo chegar para ele, ainda que ele venha até a mim, ele me dá um beijo, porque aqui é normal se cumprimentar com um beijo na França. Então, mas eu não chego para ele, eu falo, você, bom dia, como vai você? Eu não posso falar isso, porque ele é meu patrão, tem que ter esse respeito com ele. Então, eu falo, senhor, bom dia, senhor, como o senhor vai, né? Ele pode até me chamar de você, mas eu não me sinto é, assim, no mesmo patamar, vamos dizer, na mesma intimidade com ele, de dizer você. Né? Se ele não falar para mim que eu posso chamar ele de você, eu não vou chamar, porque para mim é o respeito. Ele tem o meu respeito, mas isso não me impede de chegar para ele e dizer a verdade se eu tiver que dizer. Se eu tiver que falar uma verdade, eu vou falar. Não é porque ele é meu patrão que eu vou me ficar acuada com medo de falar. Não, se eu tenho a minha razão, eu vou chegar para ele e vou falar, não, é assim, foi assim, não estou de acordo, e essas coisas assim, tá? Mas não vou me sentir diminuída. Não vou me sentir diminuída. Então, esse vídeo é para você que é mulher, para você que é amada de Deus. E mais tarde eu vou fazer um outro vídeo, eu vou falar da ocorrência do pecado, porque Eva, né, se distraiu, não sei o que houve na cabeça dela ali naquele momento, mas eu falo por mim, porque naquele momento eu penso que Eva deveria, primeiramente, ela deveria estar sozinha naquele momento, porque Adão deveria estar ocupado com outras coisas e Eva deveria estar ali naquele jardim lindo, maravilhoso, o paraíso, meu Deus. Eu, se estivesse no lugar dela, também faria a mesma coisa. Eu não queria saber de mais nada, só
de passear por aquele jardim, ficar olhando as flores, tudo que Deus criou. É, e a gente sabe, né, que o inimigo da nossa alma, ele, ele é astuto e ele espera a oportunidade. Por que que ele não foi tentar Eva quando ela estava com Adão, quando ela andava com Adão lado a lado ali, né, vendo as coisas? Por que que ela não foi procurar Eva ali naquele momento, quando Adão estava junto? Porque ela sabia que Adão ia repreender ela. Ela sabia que Adão, ele ia dizer não, porque para quem foi que Deus deu essa responsabilidade? Foi para Adão. E Adão ele sabia. E o diabo sabia que com Adão ia ser, o negócio ia ficar mais embaixo, né? E que ele não ia cair na armadilha dela assim logo de primeira. Então ele foi na mulher, né? Mais frágil. Estava ali de bobeira, né? Deveria estar ali de bobeira, olhando a natureza e vendo aquela árvore linda. Com certeza deveria ser uma coisa assim, que deve ser, né? Porque a árvore continua lá, que deve ser uma coisa assim, ah, fora do comum, e deu no que deu. Então, gente, eu vou parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Espero que vocês assistam até o final, que vocês comentem esse vídeo, comentem nas igrejas, comentem com as suas amigas, comentem, fazem esse vídeo crescer. E tem muita coisa boa para vir, tem muita coisa boa para vocês nesse canal. E assistem, vai lá no canal, no meu canal, que é Somente a Verdade, e assista esse vídeo até o final e você vai ver como a sua vida vai ser abençoada. Um grande beijo para você. Fica com Deus. Uma boa semana para você e até a próxima.